Olá, está começando o Vida de Startup, um programa original Neofeed que fala sobre os desafios e as belezas de ser uma startup. Eu me chamo Vitória Fernandes e hoje recebo Cláudio Mifano. Ele é CEO e cofundador da Livance, uma plataforma que conecta pacientes e médicos a espaços e serviços de saúde. A Livance já captou 115 milhões de reais e conta com mais de 7 mil profissionais em sua plataforma. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Vitória. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Sou grande fã do Neofeed aí, então vai ser ótimo bater esse papo. O prazer é todo nosso. Acho que não tem como começar a falar da Livance sem falar sobre o grande desafio que vocês tiveram para fazer a primeira rodada de relevância, né, da empresa. Me conta o que aconteceu. Bom, era começo de 2020, né? Ali fevereiro já virando para março. Enfim, todo mundo lembra onde estava, início do Covid ali, muita incerteza. A gente tinha feito rodadas de captação anterior basicamente com famílias, né? Family office e tudo mais. E a gente estava negociando com fundos pela primeira vez para fazer algo um pouco mais, né, ambicioso, para acelerar o crescimento. A gente tinha ali 3 anos de vida, estava, né, começando a criar uma convicção maior. E aí estava contratando, estava crescendo, entrou março até, tem número de dias úteis maiores, então a gente estava contratando vendedor, crescendo e tal, e março ia ser o mês de todos os recordes, enquanto a gente negociava com um fundo específico que tinha avançado bem, tinha feito uma proposta, não um term sheet, como o pessoal fala. Tá. E aí você começa a negociar, né, cláusulas aqui, melhor daqui, tira dali e tudo mais. E aí começou a ficar meio estranho o cenário, né? Ali a gente, né, as pessoas aos poucos meio que indo para casa, médico que vinha visitar para conhecer, começando a cancelar, adiar, consultas meio sendo um pouco canceladas. E aí eu lembro um dia eu indo no escritório desse fundo, era o dia 11 de março de 2020, a reunião era às 3h30, né, às 15h30, e eu lembro eu no Uber, no carro ali às 15h17, eu olho pro celular, bateu o limite de baixa na bolsa, circuit breaker, quando cai ali 10, 11%, ou seja, Sim. o mundo desmoronando. Sim. E eu olhei assim e falei, o que eu vou fazer, né? Porque assim, o mundo acabou, né? Ou ninguém sabe o que vai acontecer, mas os sinais são bem preocupantes. E ali você precisa levantar capital, a gente vinha crescendo. Naturalmente a gente ia começar a não crescer, na melhor das hipóteses, né? Talvez diminuir um pouco. A gente tem um modelo de negócio que tem uma assinatura e depois o médico ele paga por tempo de uso, né? Então a grande beleza é que ele tem um custo variável. Naturalmente, como as consultas presenciais começaram a cair, a gente tinha um pedaço da receita que ficava fixa e um outro pedaço que era variável que ia cair. Certo. Então isso dificultava para negociar propriamente com o fundo, até que tinha uma expectativa de a gente chegar na conclusão da rodada numa receita maior e a gente não ia conseguir. Enfim, e aí foi obviamente um desafio grande ali para ser o mínimo. Precisava dar um jeito do caixa durar mais algum tempo, então fui buscar fontes alternativas de curto prazo, tudo que é jeito para segurar. A gente tinha na época 46 pessoas no time, eu lembro bem, 46 pessoas meio preocupadas, né? Bem preocupadas, o mundo estava preocupado, todo mundo preocupado com o seu emprego, mas eu lembro que ali foco total em a gente ter algum fôlego, pelo menos de poucos meses ali. Eu lembro que eu falei pro time, olha, a gente construiu esse time com bastante cuidado e carinho aqui, a gente vai segurar, vai dar um jeito, vai ficar todo mundo com a gente aqui. E aí consegui postergar um pouco ali para ter um tempo para negociar com o fundo. E aí, assim, foram 2 meses bem difíceis, né? Porque de fato foi todo mundo para casa, o volume de consultas presenciais caiu 80%, né? Que era um pedaço da nossa receita. Mas aos poucos ali, né? Foi passando aquela loucura inicial ali, né? Enfim, demorou muito para passar o todo, vamos dizer, a situação e até o conhecimento do Covid em si. Mas foi ficando claro que o nosso modelo de negócio, ele era muito bom e ia ser melhor ainda naquele momento porque os profissionais que tinham custos fixos e pararam de atender continuaram com seus custos fixos. E a Livance oferecia a questão de custo variável, né? Então, quando a gente pensa no computação em nuvem, né? Cloud computing, as empresas transformam custo fixo em custo variável, a gente estava trazendo isso para os profissionais de saúde, para os médicos. Então, começou-se a ver, poxa, isso aqui é muito bom, faz muito sentido, né? E aí, na hora que está todo mundo em casa, todo mundo começa a fazer conta, de olhar os seus custos. E aí, pouco a pouco, a gente começou a sentir, né, a indicação voltando, os profissionais voltando a procurar e tal. E aí a gente conseguiu criar uma visão muito clara e o fundo também embarcou nessa visão de falar, não, isso aqui faz muito sentido. Ia vir telemedicina, que também ia fazer nosso modelo ter mais sentido ainda, porque se a pessoa
um pedaço da semana ia atender por vídeo, ela talvez não precisaria ter o próprio consultório. Sim. Então, soluções mais eficientes iam ganhar força. Então, a gente construiu essa visão em conjunto com o fundo e conseguiu concluir a rodada. Então, assim, demorou um pouco mais, gerou bastante estresse ali. Sim. Teve um momento que é difícil de relacionar, mas eu estava em casa aí, e aí travou minha coluna assim no chão. E aí a ambulância veio buscar em casa e tal. Tava no chão assim, dando morfina. Eu lembro que a maca me tirou, me botou na ambulância, fui pro hospital, fiquei uns 3, 4 dias. Nossa. E, enfim, agora contando, são estresse total. boas histórias para Sim, contar. claro. E, enfim, mas tá tudo bem, né? Sim. E aí a gente vai buscando força, né? Cada vez a gente vai buscando mais forças, né? Eu acho que era só mais uma no caminho aí não prevista nos livros, né? Sim. Não tinha nenhum livro de estudar para montar a startup da pandemia. Mas aí a gente, de alguma forma, conseguiu sair bem dessa, saiu até mais forte, mais convicto de que a gente estava no caminho certo. Você comentou um pouco sobre o modelo de negócio que foi essencial para conseguir sair vivo dessa situação. Em 2017, vocês nascem e já lançam esse modelo pensando em alugar esses escritórios para os profissionais, né? E o que mudou de lá? O que mudou em 2020? Me conta como é esse modelo de negócio da Advance. Legal. Então a gente identificou muito a gente olhou muito para o setor de saúde, né? Que é um setor bastante, assim, bastante pouco evoluído, com pouca tecnologia, pouca inovação, um setor mais fechado. E você tem vários players principais aí, né? Os médicos são players importantes, depois você tem outras grandes empresas, operadoras, hospitais, e é um setor difícil de você penetrar, e a gente olhou muito a partir da trajetória pessoal do Fábio, que é um médico, que é um dos fundadores, do desafio que é de carreira do profissional, que se forma, tem que estudar ali muitos anos, é um empreendedor, mas ninguém avisou, não teve aula de finanças, de empreendedorismo, de marketing, Sim. de contabilidade, de nada, e se vê ali num cenário difícil dentro do setor, tendo que meio que empreender ali. E aí a gente cria essa solução completa, onde através de uma assinatura simples ali, de um contrato digital, a gente fala que o consultório está aberto, então a gente entrega um pacote de ferramentas, então um site com um domínio que o profissional escolhe, uma linha telefônica individual com a secretária que atende de forma personalizada, cartões de visita e uma plataforma digital para ter todo o controle, né, disso, poder abrir a agenda nas unidades que a gente começou a construir, que tem toda uma pegada de tecnologia e design muito legal, não parece que você está num lugar de doença e tudo mais, você chega, faz um check-in automatizado, o médico é avisado no aplicativo que o paciente chegou, recebe uma foto, assim ele sabe quem que é, Certo. O sistema aloca um consultório que está pronto para ele fazer o atendimento, né? Ele é informado pelo aplicativo, faz esse atendimento, quando ele encerra, ele aperta um botão para encerrar o uso da sala, assim o sistema sabe quanto tempo foi utilizado e no final do mês cobra automático no aplicativo ali a assinatura mais os minutos de uso. Perfeito. Né? Então esse custo variável, né, acaba sendo muito interessante. E aí a gente vai abrindo várias unidades, né? Enfim, começamos com uma há 7 anos atrás, mais um ano vai aprendendo um pouquinho, abre mais uma, tal. Depois, a partir de 2020, a gente começou a acelerar um pouquinho mais. Ontem a gente inaugurou a 18ª unidade. Então são 18 unidades e o legal é que o profissional passa a poder ter, no limite, 18 consultórios diferentes para poder atender. Né? No Brasil, mais de 82% dos médicos atendem pacientes em pelo menos 2 endereços. Se a gente para pensar, os médicos que a gente conhece, parece que eles estão em 10 lugares ao mesmo tempo. É verdade. Né? Um dia está perto de casa, outro dia está perto do hospital, o paciente não quer atravessar a cidade para pegar trânsito, então ele tem que ter muitas vezes várias opções. Então o legal é que pode atender em vários endereços e hoje a gente vê que a grande maioria da nossa base de profissionais atendem pelo menos 2 unidades nossas, vários atendem 3, 4. Das 18 a gente tem 2 no Rio, temos uma em Campinas, ontem a gente inaugurou uma em Santos e as outras 14 espalhadas por São Paulo. Então tem até gente do Rio que vem para São Paulo de vez em quando, gente de Campinas que vem para cá e vice-versa. Então isso facilita muito o dia a dia do profissional de saúde, né? E você comentou que tem esse custo fixo para atender e ter acesso a toda essa plataforma de vocês e tem esse custo variável que é de acordo com o uso, né? Além disso, vocês também têm algumas questões para lidar, né? Com um pouco de setor imobiliário, um pouco de saúde, um pouco de tecnologia. Quais foram os desafios de conseguir deixar esse negócio em pé e estruturado da forma que ele é hoje? É verdade. E é interessante que, quando você fala isso, né, tem o desafio imobiliário, tem tecnologia, tem saúde. Conforme a gente foi buscando investidores para nos apoiar na jornada, a gente também foi tendo investidores que têm expertise imobiliário, alguns de fundos de tecnologia, umas pessoas, né, famílias relevantes do setor de saúde. Então, a gente foi buscando esse conhecimento
né, desses vários setores. Então a gente de fato teve que construir um produto que ele tem a parte física e tem a parte digital. Sim. Né? Acho que hoje fala-se muito, especialmente na saúde digital, né? As coisas têm que estar conectadas. Eu acho que na saúde, para você ter algo relevante, você precisa ter a parte física e a parte digital. E as coisas precisam estar muito conectadas. E acho que a grande sacada de construir o produto foi unir muito bem isso, né? Quando você vai numa unidade, você vê que está tudo conectado, desde a secretária, o aplicativo do médico, o agendamento que vem pelo site, a confirmação, a jornada de confirmação do paciente, o uso da sala, né? Como é que a gente ia fazer para cobrar por tempo? Pô, ia ter um detector ali para saber se o profissional entrou ou não. Sim. E aí, quando você cria tecnologia também, às vezes a tecnologia complica as coisas. A gente falou, poxa, isso aqui tem que ser um processo muito simples. Então, ele recebe automático pelo aplicativo a sala, um botão que tem que ser apertado só para encerrar e mais nada. Então, acho que a situação flui muito bem. Né? A tecnologia, ela é um meio, não é um fim, né? Então ela tem que ser um processo para simplificar. Tem um totem ali, acho que hoje em dia, 7 anos depois, acho que é mais comum a gente ver totens, né? Em aeroportos, até em às vezes restaurante ou supermercado, mas na época, 7 anos atrás, não era muito comum, menos ainda na saúde. E eu lembro que a gente ouvia falar, mas e o idoso e não sei o que e tal. E aí, assim, apertar uma letra da primeira letra do nome, muito simples, todo mundo faz, todo mundo adora, né? É uma experiência super fluida, fica automatizado com a entrada do prédio, a pessoa chega lá embaixo e fala, vou no consultório da doutora Vitória, já está tudo conectado. Então, a gente brinca que na saúde, em geral, o paciente sofre bastante, né? Quando ele entra no consultório, ele já tomou umas 15 bordoadas na jornada dele, né? Desde a hora de agendar, não conseguiu agendar online, foi falar, ficou complicado, aí chegou no prédio que não tem estacionamento, a recepcionista está de cara feia, não funcionou nada, ó. Chega no lugar, tem ali aquele consultório que tem a revista antiga lá da Caras, que eu brinco que tem a capa, tem o casamento do Senna com a Galisteu, não tem uma boa internet, então assim, é uma série de pontos de contato, né, os touch points de jornada que a gente pensou muito bem para que a experiência do paciente seja a melhor possível e para que o médico ele tenha a tranquilidade de executar um bom atendimento, né, e focar no paciente, que é o que ele sabe fazer muito bem, estudou para isso e continua estudando, né? Então, acho que juntar isso foi importante, desenhar toda a parte de arquitetura, como que era a imagem que a gente queria passar em termos de experiência, como é que o médico ia usar a tecnologia, como é que o paciente vai usar a tecnologia, como é que a secretária usa, como é que isso tudo se conecta, e guardando todos os devidos cuidados em estar no setor de saúde, né? Que é um setor, acho que, difícil de empreender. Acho que é importante o fato de ter um médico no time de fundadores, né? Claro. Acho que tem um cuidado todo aí da gente, acho que de ter alguém que consegue se colocar no lugar do cliente muito bem e ter um cuidado, né? O setor de saúde ele é mais desafiador, às vezes ele não é tão rápido quanto outros setores como fintech e tudo mais, mas acho que existe uma carência muito grande e a gente está feliz hoje de conseguir já ter um lugar ao sol de números relevantes, né? Esse ano a gente completou mais de 1 milhão de consultas realizadas, né? Anuladas, então até o totem no início, o pessoal perguntava, mas isso aqui funciona, tal, aí, né, você faz uma brincadeira, tal, hoje em dia fala, já tivemos mais de 1 milhão de jornadas realizadas, as 18 unidades, a gente está essa semana passando uma marca de 8 mil profissionais na Livance, médicos e profissionais de saúde, então que estão dentro da plataforma e aí usam uma unidade, 2, 3, 4, 5, enfim, então é um número relevante, até quando você pensa em outras instituições de saúde, né, é uma massa crítica relevante. E isso também nos abre muita possibilidade da gente incrementar a nossa plataforma com novos produtos e serviços, que é o que a gente vem fazendo, né? Você perguntou um pouco da evolução, e aí, como todo negócio que tem tecnologia no coração do produto, a gente está sempre evoluindo e criando novas coisas, melhorando, facilitando. Então, acho que tem muita coisa para ser feita aí, para ajudar o setor de saúde como um todo. Você comentou um pouco sobre a barreira de entrada para o setor de saúde, pensando em startups. Talvez também por essa quantidade de tecnologia que ainda não está no que deveria ser ali, né? O esperado pelos pacientes e tanto pelos médicos também. Mas é um segmento mais complexo para quem está começando. Que dica você daria? O que você acha que o mercado espera ou precisa? Como você vê esse segmento nesse momento? Legal, acho que é mais difícil para quem está começando, para quem já está avançando, para todo mundo, mas isso não é para desencorajar ninguém, né? Então vamos lá, acho que primeiro tem um dado interessante que eu olhei recentemente, e aí quando a gente fala de rodadas, mais para facilitar o entendimento, então se a gente pega o volume de startups que captaram uma rodada inicial, vamos chamar de captada semente, rodada semente, pré-seed, ou conforme a gente queira chamar,
e a gente pega o número de startups que fizeram essas primeiras rodadas e chegaram até uma fase mais avançada, como a gente chama uma série C, ou seja, captaram ali já 4 rodadas, 3, 4 rodadas, já avançaram bem, estão num outro patamar, já validaram o produto, já estão numa faixa de receita relevante e tal. A gente olha que o grau de sucesso das health techs, né, dentro das startups, dentro do setor de saúde, é 80% menor do que no setor de fintech, no setor financeiro. Então, assim, é uma diferença brutal, né? Acho que a gente vê por aí a quantidade de pessoas que usam, né, que são clientes de fintechs e que usam startups da área da saúde, né, dá para ver, todo mundo percebe, o dado ele é meio chocante, então... E ainda assim a gente tem um volume muito grande de startups de saúde que foram criadas nos últimos anos. Foram mais de 500 health techs criadas no Brasil, mas quando a gente olha empresas que passaram de uma série A ou de uma série B, a gente conta são poucas dezenas, né? Então é um setor muito difícil de penetrar. Então você tem naturalmente pouca integração de dados, pouca tecnologia embarcada, você tem um setor mais conservador e até em parte justificado, porque você muitas vezes está lidando com vidas, então aquela coisa de eu vou testar aqui, eu vou testar ali. Muitas coisas dá para testar porque não tem nenhum efeito colateral, outras coisas podem impactar. Você tem os médicos profissionais de saúde no centro que também são sempre bem cautelosos, foram treinados para questionar muito as coisas, evidência e tudo mais, e o mundo da inovação, às vezes, ele precisa de um pouco mais de um empurrãozinho. Do empurrão, de um teste, de um abraço ao erro, né? Obviamente que não coloque em risco a vida de ninguém, mas é uma questão de mentalidade. As próprias grandes organizações de saúde, hospitais, planos de saúde também, muitas vezes são treinados para executar processos com perfeição, né? Então, é muito legal. Tem o livro do Netflix, bem famoso, né? A Regra é Não Ter Regras. E ele fala muito da cultura e tudo mais. E a gente, lembra, no começo se inspirou bastante e tudo mais. Mas o próprio Reed lá, ele fala, olha, tudo isso aqui que eu falei sobre o Netflix, sobre a nossa cultura, ele é muito legal e dá para ser implementado em muitos locais. Porém, não funciona num hospital, por exemplo, né? Um hospital não é um lugar para todo mundo ter liberdade, autonomia, responsabilidade, improviso. Ao mesmo tempo, você tem áreas do hospital ou de um plano de saúde que precisam inovar, precisam olhar para o futuro, precisam abraçar as startups. E aí esse processo ele é mais complexo, ele é mais difícil. E aí, diferente de outros setores, por exemplo, financeiro, que você tem talvez os grandes bancos com resultados financeiros muito bons e podendo testar, podendo arriscar, no setor de saúde os resultados são bem apertados, bem difíceis, especialmente nos últimos anos. O Covid criou mais complexidade ainda, você tem várias questões de legislação. Então, as empresas também não estão com muita né, tranquilidade para poder tomar risco ou poder apostar em projetos de longo prazo. Então, isso tudo faz com que o setor seja bastante travado, né? Então, é importante, quem quer empreender, e eu recomendo, porque acho que o propósito é muito legal, o impacto é muito legal, entender isso, a dinâmica, e na saúde nem tudo que faz sentido dá certo, né? Cansei de ver startups que estão fazendo alguma coisa que faz super sentido e aí não vira, sabe? Não vai, não consegue ter adoção, demora mais também, então também tem que ter mais paciência, né? Tem uma amiga que estava empreendendo e já tinha muito sucesso em outros setores, ela falou, nossa, o setor de saúde é difícil porque eu não sei se eu estou errado ou é porque vai demorar mais mesmo, né? Sim. Você comentou um pouco desse mercado complexo, a gente percebe o quanto ele é difícil de entrar e também de continuar, né? De acordo com esses dados que você mostrou, que fazem super sentido. Qual você acha que foi a decisão acertada que vocês tiveram para ter saúde nesses 7 anos de vida? Legal. Eu acho que assim, a gente demorou um pouquinho para lançar, tá? Então, assim, muitas vezes tem aquele negócio, vai lá, bota o carro na rua e tal. A gente, de alguma forma, fez um piloto rápido e simples e começou a executar, com a vantagem de que o Fábio, né, o médico, ele tinha um consultório dele, então a gente criou lá um site, uma precificação, gastava 10, 20 reais por dia no Google, no Facebook para atrair uns leads e foi começando a testar, mas a gente entrevistou muita gente, a gente conversou presencialmente com mais de 150 médicos, então eu e o Gustavo, que é engenheiro, a gente não conhecia do setor de saúde, o Fábio conhecia, mas a gente falava, a gente vai criar um negócio novo, então vamos cabeça aberta, então a gente demorou mais tempo para criar o produto. E aí, acho que quando a gente lançou, ele já estava fazendo mais sentido, né? Então, assim, o pessoal fala, o empreendedor é um grande tomador de risco. Por um lado, sim, por outro lado, o empreendedor está sempre tentando tirar risco da mesa. Então, a gente, de fato, conversou com muita gente, foi testando, foi olhando. E aí, quando a gente lançou, aquilo ali, não vou dizer que estourou, mas fez muito sentido, né? Estava muito conectado com tendências e de diversas fontes. A gente juntou, acho que é o que você falou, o físico, o digital, a tecnologia, tinha um pouco de saúde, tinha um pouco de tecnologia, tinha um pouco do físico.
E eu acho que a capacidade de juntar isso, né? Acho que os meus dois sócios são muito criativos e tudo mais na parte de produto. Então, acho que isso ajudou muito bem. Acho que tem aquela coisa também de... O pessoal acha que o empreendedor de sucesso é o Zuckerberg com 20 anos de idade, na garagem e tudo mais. Nós não temos, né? Apesar de parecer, não temos 20 e poucos anos. Então, acho que assim, ter um pouquinho mais de experiência, né? Ter quebrado um pouco mais de pedra em outras carreiras antes e tudo mais, eu acho que ajuda um pouquinho mais de ter credibilidade, de conseguir acessar capital, de conseguir enxergar um pouco mais as coisas e tudo mais. Né? Nada é garantia, mas acho que tudo junto um pouco. Acho que essa questão da multidisciplinaridade, né? Um administrador, um engenheiro, um médico, eu acho que é muito bom. Muitas vezes eu vejo, até falo para os médicos, algumas startups da área da saúde, você pega lá, são 3 ortopedistas criando uma solução, que estudaram no mesmo lugar, e aí o repertório é muito parecido. Ou às vezes você tem times que não tem ninguém que conhece de saúde, não tem nenhum advisor, alguma coisa assim. Então acho que ter um pouco desse mix de conhecimentos, acho que ajuda um pouco a reduzir o risco e ter paciência, né? Acho que eu gosto daquela frase que as grandes histórias de sucesso do dia para a noite duraram 15 anos, né? Então, assim, demora, tem que ter um pouco de paciência. Acho que na época ali, principalmente 2020, 2021, o pessoal achou que era montar um PowerPoint, levantar uma grana enorme e sair na mídia aí comemorando e tal. E na verdade, é muito mais sobre transpiração do que inspiração, né? Muito mais sobre direção do que velocidade. E tem que ter paciência e tem que estar bem comprometido e bem alinhado. O que ajuda no lado de saúde, porque a missão é muito nobre, é muito legal, o impacto é muito bom. Então isso ajuda até para contratar pessoas, para atrair talentos, reter talentos. Eu vejo que as pessoas querem trabalhar em coisas, né, de impacto, de propósito, especialmente as gerações mais novas, mas acho que todo mundo de forma geral. Então o setor de saúde traz essa parte boa, né, de atrair as pessoas. Eu vejo que os investidores também têm muita vontade de investir no setor, converso com bastante gente. Tem o desafio, né, de, poxa, quantos né, unicórnio não acho que é a medida de sucesso, mas é uma medida de quantas empresas estão num certo tamanho. Na saúde a gente, né, não tem, talvez você possa colocar ali o Gympass, que está mais relacionado à saúde, mas né, o volume de empresas grandes de saúde é difícil, então os investidores têm alguma dificuldade, embora a gente vê que eles queiram de fato. E aí acho que a terceira também é muita gente que quer empreender no setor de saúde, muita gente boa. Eu converso vindo do mercado financeiro, né, trabalhei 3 anos no mercado financeiro antes, eu vejo muita gente vem conversar e, poxa, eu quero ir para o setor de saúde porque tem impacto, porque né, me dá mais propósito, porque tem muita oportunidade, não é possível que as coisas funcionem desse jeito ainda e tal. Então, assim, apesar de todos os dados aí que eu trouxe que não são muito animadores, eu sou um otimista. Eu acho que muita coisa vai mudar para o bem aí, mas na velocidade que for possível, assim. Você comentou um pouco sobre investimentos e captação, que foi uma estratégia de vocês desde o começo, de fazer algumas rodadas em momentos diferentes, né? Lá nessa época que você contou um pouco sobre o perrengue, já tinham captado um dinheiro com Family Offices um pouco antes, e também captaram em 2023. Então foram fases muito diferentes do mercado, complexas. Quais foram as dificuldades de conseguir esse dinheiro naquele momento? E quais dicas você dá para quem está querendo captar agora? Tá. Eu acho que toda a próxima rodada é sempre a mais difícil, né? Então, assim, é sempre mais complexo. Obviamente são coisas bem diferentes. Quando você está muito no começo, é muito sobre a sua reputação pessoal, sobre o seu networking, sobre o que as pessoas, né, confiam em você, já viram você fazer, tem reputação, né? Eu tinha um chefe meu que falava que você tem 2 coisas na carreira, você tem conhecimento e reputação, né? Ele falava, cuida bem dos 2. Então, no começo é muito sobre isso, sobre o time. Com o tempo, você vai tendo que mostrar mais números, mais métricas. Conforme você vai crescendo, você vai tendo que, né, você tem mais dados para mostrar. Sim. Eu acho que conhecer o mundo, conhecer o lado do investidor, entender a cabeça dele é fundamental, né? Não dá para você chegar e querer falar com qualquer investidor. Tem gente que não investe em saúde, tem gente que não investe no começo, tem gente que não investe depois. Então, eu acho que fazer esse network, conhecer os investidores com antecedência é fundamental, né? Então, o fundo que eu mencionei que investiu em 2020, eu conheci eles no final de 2016, quando eu voltei para o Brasil, quando eu me formei, e eu estava começando a pensar em empreender. Então, eu comecei eles antes, e aí eu conversava a cada 6 meses, eu ia lá e batia um papo, pegava alguns insights, algumas dicas, voltava, falava, olha o que eu fiz, deu certo, deu errado. Então, eu fui construindo a relação. Então, quando chegou na hora da rodada de investimento, a gente já tinha uma relação. Até porque, assim, o investidor é uma relação de longo prazo. Numa startup, ele vai ficar ali muitos e muitos anos. Então, é importante que dos 2 lados se conheçam, porque vai ter momento difícil. E aí,
num momento difícil que você se conhece. Então, é muito ruim, eu acho que para os dois lados ter, acho que aconteceu isso talvez 2020, 2021 pelo frenesi ali, de conhecer muito rápido e já se tornar sócio. Porque às vezes você não conhece, você tem que se dar bem, você vai conviver muito, tem que ter uma energia boa ali, Claro, tem que ser alguém que você está afim de conversar, né, de ligar para contar um negócio que está difícil, de pedir uma ajuda e dos dois lados. O fundo que investiu também em 2023, né, a gente fez o ano passado num momento bastante difícil de mercado. Sim. Também era um fundo que já vinha acompanhando a gente desde 2018, já tinha falado não antes, e a gente foi evoluindo, né? Também Sim. brasileiro não desiste nunca. Mas sabe, quando você vai evoluindo, vai ficando maduro, e é muito mais fácil de um investidor ele comprar o filme do que comprar a foto. Sim. Né? Então hoje eu falo, a gente está com 8 mil profissionais e tal. E aí, sei lá, quem eu conheci hoje vai falar, poxa, não, bacana. Mas aí tem gente que eu conheci quando eu estava pensando em montar. Ou quando eu tinha 100 profissionais. Então, assim, nossa, eu lembro que você viu aqui, você falou sobre a visão, você falou que você ia fazer, e pô, e passou o tempo, e você tá lá e tal. Então, ir construindo essa relação antes é fundamental, até porque, assim, os investidores são pessoas que têm muito repertório, olham muitas coisas, então eles também vão te trazer perguntas e questionamentos que eventualmente vão te ajudar, né, ou reafirmar a tua convicção, ou mudar de direção, aprender coisas. Acho que investidor não é o único caminho, acho que é muito, muito válido também você seguir por um caminho de não levantar dinheiro de investidor, trabalhar com o dinheiro do cliente é excelente, né? Você tem 100% de empresa, mas se você decide ir pelo caminho do investidor, você também precisa ser alguém que demonstra que está aberto para ouvir, né? O investidor não quer, ele quer pessoas que tenham visão, que tenham convicção, mas que saibam ouvir, saibam, né, se questionar. Então, acho que construir essa relação com antecedência é importante. Saber quem são as pessoas, né? No final você está num fundo de investimento, mas é uma pessoa ali que vai estar com você, vai estar no conselho, vai estar no dia a dia. Então, assim, construir essa relação antes, falar muito com outros empreendedores que são investidos, né, desses fundos, para perguntar como é que é no dia a dia, como é que funciona, né? O melhor reference check que você pode fazer é com outros empreendedores que, né, são investidos, porque o pessoal, na verdade, fala tudo, os empreendedores se ajudam muito, os investidores também, no final tem uma parceria, mas o empreendedor está sempre muito aberto. Acho que isso é muito legal. Eu sempre busquei muito conhecimento com outros empreendedores que estão na frente, converso com gente que está começando, então acho que tem essa troca muito legal aí dos empreendedores. Cláudio, nosso programa está quase chegando ao fim, mas antes eu queria que você pensasse um pouquinho sobre que dica você daria para você mesmo, lá do passado, quando começou a empreender, para ter sucesso, ou alguma coisa que você corrigiria nesse meio do caminho. Qual seria essa dica? Olha, esses dias eu até fiz uma reflexão, eu não querendo fugir da pergunta, que eu fiz 20 anos de formado, né? Certo. E aí eu fiz uma reflexão, na verdade, não sobre o que eu faria diferente, mas sobre o que eu acho que continua valendo, né? Então eu falei aqui, eu vou responder a tua pergunta, enquanto isso eu vou ganhando tempo para pensar, mas sabe, de você construir uma boa reputação, de você estar sempre estudando, de você fazer um network, de você fazer esporte, de manter a cabeça bem, de se manter saudável, de tentar equilibrar um pouco as coisas, né? De não deixar nem muito para lá, nem muito para cá. Enfim, tá sempre estudando. Acho que eu continuei, depois de me formar, continuei estudando. Criar um network de pessoas legais que estão à tua volta, que conhecem você, que tem uma troca genuína, assim, né? Outros empreendedores. Então, eu acho que isso ajuda muito. O que eu faria diferente, não sei se eu teria, talvez, me aproximado mais ainda de outros empreendedores quando eu comecei, para evitar alguns erros, talvez em algumas áreas que eu não conhecia, e aí a gente vai aprendendo com o tempo, e aí às vezes é engraçado a gente falar, putz, a gente fez tal coisa errada, e falar, não, tudo bem, na próxima startup a gente faz isso certo desde o começo, né? Então, como é que você aprende mais com os erros dos outros do que com o próprio erro, né? Porque é bom aprender com o próprio erro, mas custa, né? Custa tempo, custa dinheiro e tal. Então, eu acho que se cercar nas determinadas áreas, enfim, até tem algum advisory formal. Então, acho que talvez 2017 era outro mundo, né? Quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, você não tinha a quantidade de startups, de empreendedores que a gente tem hoje aí, de sucesso e de outros profissionais, mesmo que não são empreendedores, mas que escalaram as empresas junto e tal. Então, eu acho que hoje talvez tenha aí um pool de talentos, né? Seja de empreendedores ou de grandes talentos em determinadas áreas, tecnologia, design, produto, o que quer que seja. Então, talvez se aproximar de uma forma bem próxima mesmo desse pessoal, ter alguma cadência próxima e se aproveitar desse conhecimento de pessoas que já fizeram, né? Que eu acho que hoje tem muito mais, talvez, do que quando eu comecei. Então, acho que talvez seja uma coisa pode ser uma coisa que eu faria
diferente aí. Mas eu gosto de pensar das coisas que nunca mudam e que sempre valem, né? A gente fala de inteligência artificial e tudo mais, mas assim, você ser correto, ser ético, construir boas relações, entender que, né, contratar as melhores pessoas, dedicar muito tempo para contratação é fundamental, né? Em especial o CEO, cuidar de cultura e tudo mais. Então, assim, tem coisas que nunca mudam, né? Tem um livro muito legal que fala sobre isso. Então, acho que também lembrar disso é sempre bom, porque às vezes a gente acha que tá tudo mudando, tá tudo, de fato, muita coisa está mudando, mas tem alguns pilares que continuam válidos. E é bom lembrar deles. Essa perspectiva sua é muito bacana, realmente, de não só pensar nos erros que foram cometidos, mas nos acertos, né? E eu acho que temos dicas maravilhosas que você deu. Os nossos ouvintes com certeza estão muito satisfeitos e vão pensar 2 vezes no que você falou antes de criar uma startup, seja no segmento de saúde ou não. Obrigada pela sua presença, Cláudio. Obrigado, Vitória. Foi um prazer, hein? Prazer foi todo nosso. O Vida de Startup de hoje chegou ao fim. Mas para continuar de olho nos programas do Neofeed, basta acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Te vejo em breve.